Anos atrás, em 1937, na cidade de Oklahoma. Isso foi depois, sabe, dos dias de Grande Depressão. Havia um homem procurando trabalho e finalmente o encontrou. Um trabalho de trabalhar nas pontes de trem. Sabe aquelas pontes? Aquelas onde o trem passa por cima. Aquelas pontes, ok? E essa era em cima do rio Mississippi. E o trabalho daquele homem era muito simples. Simples de uma certa forma. Só apertar um botão era muito simples. Mas a responsabilidade era muito grande. Certo? Ele tinha que usar algumas alavancas, certo? E puxar. E aquela ponte, com todo aquele metal pesado, sabe? E eram toneladas e toneladas de equipamento pesado que era levantado apenas com uma alavanca. Ele estava feliz porque tinha um trabalho. Naqueles dias, era muito difícil encontrar trabalho. Seu nome era John Griffith. E aquele homem tinha um garoto que ele amava muito. Seu menino tinha 8 anos de idade naquela época. E um dia ele levou o menino para o trabalho. Para mostrar ao menino aquela ponte e também o rio. Para mostrar ao menino quando a ponte se levantava. Os barcos que passavam ali embaixo. Então, levaram comida. Ele amava o seu filho e preparou comida para ele. E então, levou o menino com ele. Durante o almoço, eles se assentaram em um lugar com boa vista e começou a falar para o garoto sobre todos os barcos que passavam por ali. Falava para o garoto a história daqueles barcos, de onde eles vieram, e os olhos do garoto ficaram grandes. Ele estava muito alegre e orgulhoso do seu pai, pensando que seu pai era o melhor homem do mundo. De repente, aquele homem ouviu enquanto comia o almoço. Ele ouviu, de muito longe, um som. Sabe, ele ouviu aquele barulho do apito do trem. Ok? O trem chegando. E ele então olhou o relógio e ele amava tanto o seu filho. Eu sei como é. Quando você passa tempo com a pessoa que ama, o tempo voa. Ele percebeu que tinha que voltar, certo? E puxar. E ele tinha muito tempo, certo? Ele ouviu apito bem de longe e falou ao garoto: fique aqui, eu vou ali e daqui a pouco eu volto. Fique aqui. Ele correu e, como de costume, ele tinha tempo, olhou para tudo e olhou para o rio Mississippi. Ele olhou para ver se não tinha barcos vindo naquele momento, nenhum tipo de navio. E ele olhou para baixo para ver se ninguém estava nos trilhos. E ele olhou para baixo onde estavam os mecanismos daquela ponte, onde as engrenagens estavam. E ele tinha mostrado para o seu filho aquelas engrenagens, sabe? E ficou chocado pelo que ele viu. Ficou horrorizado porque viu o seu garoto que caiu entre as engrenagens. Ele pôde ver que o pé dele estava sangrando. E o que aconteceu é que o garoto teve medo, sozinho naquele lugar. Quando o pai falou para ele ficar, ele tentou seguir o seu pai. O pai não sabia, ele tentou seguir o seu pai, mas ele se perdeu e caiu entre as engrenagens. Agora, o trem estava vindo. E aquele homem, John Griffith, pensou: acho que eu posso correr até lá embaixo e me pendurar com uma corda e descer até o garoto. Mas ele pensou: bem, eu acho que não vai dar tempo. Ok? Porque naquele momento ele sabia que a ponte estava para cima. A ponte estava para cima e quer dizer que o trem ia cair. Tinha 400 pessoas neste trem que vinha de Memphis. Um trem que vinha de Memphis estava vindo. Não tinha tempo para fazer os dois. O que ele fez? 400 pessoas naquele trem. E o garoto lá embaixo. Exatamente onde a ponte ia descer. Ele ouviu o garoto chorar, gritar pelo seu pai. Ele tomou uma decisão. Não podia fazer os dois. Ele mataria 400 pessoas que ele não conhecia e depois dava uma desculpa, que vieram muito cedo e não viram o sinal.
que a ponte estava aberta e deviam parar, podia dar essas desculpas e salvar o garoto, ou matar o seu garoto e salvar 400 pessoas que não conhecia. Ele tomou aquela terrível decisão. Fechou os olhos, com a mão esquerda, chorando o tempo todo, e com a sua mão direita puxou a alavanca. Não ouviu mais o garoto. E a ponte desceu. O fato incrível é que ele estava ali com as lágrimas descendo e o trem passando por ele. Enquanto o trem passava, ele registrou a face das 400 pessoas, e algumas eram mulheres que estavam tomando o seu chá, conversando, crianças brincando. Ele podia ver dentro dos vagões, e o condutor olhava para o seu relógio. Um homem lia o jornal e ninguém ficou sabendo. Ele sentiu como se ninguém se importa. Eu acabei de dar o meu filho para que todos vocês pudessem viver. E assim está o mundo de hoje. Você pensa no coração do Pai. O mundo pensa que não é amado. Pensam que não receberam o maior sacrifício. Mas é nossa responsabilidade falar para eles as boas novas. Falar para eles que Deus os ama. Porque a maioria das pessoas ainda pensa que Deus está irado. Precisamos dizer que Deus as ama e que preço Deus pagou. Pois foi o Pai quem enviou seu Filho. Amém. Glória a Deus. Amém.